Então vamos nessa, nação, reagir um corte aqui do Linha de Passe, falando sobre a vitória do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Tem a atuação de Michael, falha de Alan, os comentaristas vão analisar o jogo do Alan e muito mais. Então fica no vídeo, deixa o like e sem enrolação, vamos para o vídeo. Aí não jogou bem até agora, tá todo mundo pegando pesado. O Alan há um bom tempo não vem bem. E aí o que acontece é, como que ele chega? Quanto o Flamengo desembolsou? Quem era o jogador que a gente já viu, por exemplo, só para um recorte curto, daí melhores momentos de Atlético. Sim. Então todo mundo vira e fala, o que aconteceu? Só que eu acho também que parece uma insistência de uma comissão que o Alan não vem bem há muito tempo e se insiste e não troca o primeiro tempo. Não sei se você o preserva ou se era para ele jogar, ou também se o elenco está curto tem que ser o Alan por ali. Agora, eu não acho que a cobrança seja pesada não, William. Eu acho que cobrança pesada é quando você pega um Luiz Araújo que não te dava motivo e dialogava muito mais com não ser um cara do nível de um Arrascaeta, um Cebolinha europeu e de seleção brasileira. O Cebolinha, é bom lembrar, já foi protagonista de Copa América. Sim. Um Bruno e um Gabriel, que são ídolos históricos, um Pedro, que é artilheiro, já foi rei da América. Então o Luiz, ele ficava sempre com aquela coisa, o Luiz Araújo. Na formação do elenco, era um cara ali que não estava... E é um cara que te entrega o tempo inteiro. Na boa, na má, na altitude, na ida, o time cansado, o time inteiro. O Luiz Araújo sempre está ali. Machucou um lado, inverte o Luiz Araújo, mas ninguém entendeu porque que inverteu o Luiz Araújo. Aí o segundo tempo dele de um jogo que ele decide, ele entrando por ali. As melhores atuações do Flamengo você tem o Luiz Araújo. Nas piores você também tem o Luiz Araújo bem. E nas atuações medianas, para mim, como hoje, está lá o Luiz Araújo resolvendo. Imagina se fosse um jogador de mais quilate, de mais pompa, de mais holofote, cruzando a bola para o primeiro gol e gerando o ataque ali que fosse o segundo. O autor intelectual do segundo gol foi ele. Na ultrapassagem, o Gerson muito bem, com a categoria que ele é habitual, ele passando, ele para, dá um drible curto ali de quem sabe jogar bola. Então, eu acho que são situações distintas. O Alan não. O Alan não tem uma grande partida, um grande momento de 4, 5 jogos que fossem para virar e falar, olha, tá entregando, é oscilação. Eu acho que a situação dele é um pouquinho mais complicada, ele não encaixa. Em todos os desencaixes do Flamengo, você nunca viu o Alan ali. É estranho o desencaixe, né? Porque se você for pensar no tipo de jogador que o Tite gosta, ele tem todas essas características. Pois é. Ele tem todas essas qualidades. O pacote que ele oferece na mão de um treinador como o Tite, pensando na carreira do Tite, é de um jogador com tendência a ser titular, mesmo no elenco com muita competição como o Flamengo. E um jogador que oferece ao Tite como técnico o que ele gosta para os papéis nessa zona do campo. Outro jogador que é assim, De La Cruz, joga bem ou mal no Flamengo? Bem. Aí eu não estou comparando o Alan ao De La Cruz, eu estou falando sobre utilização e encaixe de dois jogadores que você sabe que o treinador gosta. Né? Sim. É claro que existem diferenças técnicas entre o De La Cruz e o Alan, mas o que para mim é estranho é ele ser utilizado em situações distintas. Hoje, por exemplo, como disse o Pedro, foi um time que nunca atuou. O Flamengo tem usado diversas escalações, são muitos problemas, hoje tem muita gente fora. O meio de campo foi desfigurado na época da Copa América e as coisas andaram bem nesse período, com um meio de campo completamente diferente do que o Tite gostaria de ter. Claro. E com o Gerson comandando aquilo. Já na boa fase, né? Já navegando do jeito que ele está fazendo agora, com relação a ele, com mérito para ser titular da seleção brasileira, não convocado apenas de estar no grupo, né? Total, concordo. Mas voltando a falar do Alan, o que me estranha tem muita oportunidade hoje para jogar no Flamengo. Muita, porque são 3 competições, porque tem muita gente fora sempre, porque, na verdade, até agora não se acertou uma equipe. Então, existe espaço para muita gente e para olhares diferentes em relação às composições que o Tite tem escolhido. E, de fato, ele até agora não acertou em nenhuma delas, em relação ao que se esperava, né? Então, não é um jogador que você não via sendo bem-sucedido no elenco do Flamengo, por causa do técnico que ele tem e de tantas oportunidades que as qualidades dele poderiam preencher. Até agora isso não aconteceu. E até por essa inconsistência do Flamengo física, de muitas baixas, é compreensível do lado do Tite. Eu não chamo nem de insistência, não dá para colocar no Tite esse rótulo em relação ao Alan, porque realmente tem muitos problemas físicos. Eu acho que as opções são escassas. O time está nessa situação. É escalado quem tem condições. E aí, Isso. Exato. E o Alan, nesse limite. E o Alan muitas vezes não teve condições. E quando está à disposição, precisa jogar. E eu comparo o caso do Alan ao Ilharão, que em algum momento também no Flamengo foi muito questionado
muito criticado e também não entregava. E no caso do William Arão, era insistência mesmo, porque tinha um jogador, era o Cuéllar ali, era a opção, e se preferiu o William Arão. E com a chegada do Jorge Jesus, o William Arão deslanchou, mas deslanchou muito porque chegou um cara que arrumou o time como um todo. Então, o Flamengo se arrumando, e aí quando eu digo Flamengo se arrumando, é chegando num nível de jogo perene, em que o Tite consegue ali repetir a mesma base, e aos poucos vai entrando jogador, e aos poucos, quando precisar poupar, são ali ajustes finos. Mas hoje a gente ainda vê o Flamengo num processo de construção. O Flamengo não é um time consolidado. Mesmo que a gente tenha passado da metade da temporada, esse processo está sendo um pouco mais tortuoso. Então, mas é duro você fazer um processo de construção com tantas intempéries, né? Então. Assim, é difícil, cara, porque aí Mas mesmo com esse processo todo, e aí exclui o Alan do papo, o Flamengo como um todo. Com esse processo todo de cansaço e tudo mais, venceu, ótimo, bom, 3 pontos, mas podia ter jogado mais hoje. O segundo tempo, principalmente. É só para não parecer que sempre a gente vai estar... Mas cobrar isso, Pedro. Hoje eu tendo a ser mais condescendente pela Mas vamos questão lá, do quantos desgaste. desfalques o Flamengo teve hoje? Os de sempre, né? São muitos. O Arrascaeta, vamos lá de novo? Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Vinha, quem mais? Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Cebolinha, De La Cruz. O Cebolinha, eu acho que a gente, infelizmente, né? Não, para esse ano... Mencioná-lo também não faz Só que o sentido. Luiz Araújo ele parte de um papel, de uma figura no campo, de um setor do campo que não é exatamente dele. Sim. Quase que central. Tudo bem. E o Red Bull Bragantino? Tinha 10 desfalques. Então, assim, não é que só o Flamengo sofre contra um campeonato todo que está pleno e o Flamengo está... Então, o que eu acho é o Flamengo venceu, o Luiz Araújo muito bem, o Gerson mais uma vez muito bem, o Alan complicado, a gente sabe de tudo, segurou o resultado, mas o Flamengo poderia ter jogado mais no segundo tempo, por exemplo. Mas a diferença são lidar com todos esses problemas jogando 3 competições. Não só jogando, mas brigando pelas 3. O que eu estou falando é, isso tudo vale, o Léo falou, pode ser mais condescendente, isso tudo vale. Mas dá também para querer ver um pouco mais. Não é colocar uma régua de torcedor, o Flamengo tem que jogar bem sempre. O Flamengo tinha que ter dado espetáculo hoje. Só que o Flamengo tem um segundo tempo hoje abaixo. Sim. Abaixo da crítica. Mas aí já não tem Eu acho que houve jogos em que o Flamengo podia ser mais cobrado. Porque esse time também. Porque esse time no papel não é ruim. Senão longe você disso. nunca vai ter debate. Não, perfeito. A temporada ela vai te cobrar se você está em 3 competições até novembro. Mas eu acho, Pedro, que a gente pode cobrar até na vitória, às vezes. Hoje, dá para debater o segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo, teve gente que achou bom. Eu achei que o Flamengo cedeu demais para um Red Bull Bragantino reserva. O Flamengo começa o jogo, sabe, parece que com a marcha presa o Red Bull, com o time reserva, fazendo o Flamengo sofrer um pouco, até que tem um gol. Aí o Flamengo começa a controlar o jogo. O Flamengo termina o primeiro tempo sofrendo. O segundo tempo do Flamengo é abaixo. Não dá para condicionar o jogo inteiro na queda física. Eu acho que tem muito da queda física, mas eu acho que o Flamengo, para além da queda física, pode ter conversa. O segundo tempo não foi bom. E não tem a ver só com queda física. Tem a ver também com associações que não existem. Gente, aí, claro, aí entra o Lohan, que não vê jogando, entra outro jogador que não está acostumado. É um time que não está acostumado a se ver em campo. Tudo bem. Só que eu acho que pode um pouco mais, porque ainda é um time de muita qualidade. Não é... Eu não consigo interditar o debate. Você pegaria outras equipes como régua para isso? Tipo Fortaleza, que já jogou 50... Foi o time que mais jogou partidas hoje ele é o líder da tabela e de número de jogos no ano. Então, o Fortaleza hoje... O Botafogo também tem mais jogos. Um rápido exemplo. Fortaleza hoje, contra o Corinthians, sofre. No primeiro tempo o Corinthians joga melhor, e no segundo tempo joga... Troca uma peça, troca Entrou uma... Moisés, sabe o que faz em campo. Parada. Cansado. O que foi a intensidade do segundo tempo de Léo? Fortaleza e Rosário Central. Aliás, cansado, o campo complicado. Mas sabe o que fazer. Então, acho que algumas coisas poderiam estar melhor ajustadas para a gente não falar só do físico do segundo tempo. Então, esse é meu ponto. As coisas não estando ajustadas, de quem é a culpa? Da comissão técnica? Há algum tempo a gente vem falando que o trabalho do Tite poderia ser melhor. Mas aí pega um monte de coisa. Você chega na sexta-feira, o treinador não dá o treino, vai parar no hospital. 5h30 da tarde, você apresenta o Michael que já vai jogar domingo. No sábado, obviamente, não vai ter um treino. O time que entra em campo hoje é um time que o Luiz joga num papel que não é dele, o Michel não tinha jogado com esse grupo ainda, o Bruno vai fazer o 9, o Ortiz recua, o Alan não vem bem para jogar com o Pulgar está pregado. Claro que isso tudo interfere. Só que eu acho que um time mais bem encaixado sente menos essas intempéries. Isso dava para ter feito lá atrás. Eu acho que aí eu já acho que é um caminho de mais tempo. Daqui a pouco vai ter um ano de Flamengo. Não dá para ainda estar encaixando, construindo. Começou ano passado. E olha que a gente tem muito tempo. Acho que tudo bem. Teve o ano passado para terminar. Começa esse ano, perde peças. Mas a gente já viu o Flamengo com menos peças jogar um futebol mais competitivo, pelo menos, que é o caso da Copa América. Copa América, com certeza. O time, pelo menos, competia mais.
sofria menos e o desgaste de calendário era o físico. O que eu acho é que não dá para parar o debate do Flamengo só na questão física. Não, mas está longe de estar num caminho ruim também. Não. É um caminho bastante aceitável por tudo isso que a gente coloca na balança. O Flamengo está em 3 frentes. Não, 3 frentes e competindo por elas. E com chance de ganhar tudo, né? É difícil. Favorito em 2 mata-matas e você desacredita que o Flamengo pode chegar no Brasileiro? Então, o Red Bull Bragantino no Brasileiro tem pretensões mínimas ali por vaga de Libertadores no máximo. Eu acho que assim, a cobrança por desempenho e resultado, ela sempre vai existir no Flamengo, no seu contexto. Claro. E é normal que aconteça agora. A derrota de La Paz completou um ciclo de 6 jogos com apenas uma vitória. A vitória 2-0 com o Bolívar em casa. E já foi um jogo de desempenho abaixo, né? Que o segundo gol sai no finalzinho, não foi um grande jogo também. O pessoal ficou até aliviado. Ufa, que bom que fez o segundo gol. E depois se provou que... bom mesmo, né? Que bom mesmo, né? Salvou. Que bom que salvou, porque foi fundamental. Nesse período teve a derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil, num jogo em que não precisava sofrer tanto. Então, houve sim nesse ciclo. Da minha cobrança como analista, eu só tiro o combo La Paz e hoje. Porque eu acho que foi uma coisa muito específica de dificuldade, né? Como o Pedro citou, além de toda a questão do desgaste da viagem, teve a situação do Tite, que certamente não deixa ninguém de um ambiente de trabalho. O ponto do time estar desfalcado, né? Do treinador. São tantos desfalques no Flamengo, a gente chegou no ponto do time estar desfalcado do treinador também. Então o Bahia vai ser um bom termômetro, né? Eu acho que o Bahia vai ser um bom termômetro. Eu acho que a última atuação boa foi a vitória contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. No primeiro tempo, até. Que é o jogo em que o Cebolinha sai machucado com 20 e poucos minutos, o Luiz Araújo entra no lugar dele, faz um gol e dá uma assistência. E não é a primeira vez que isso aconteceu. Fora da dele. Pela esquerda de novo. Exato. Então, assim, ele joga bem quase sempre, o Luiz Araújo. Não, na boa, na malha, bem. Vai bem. Vocês acham que precisa bastante dele. Talvez já devesse ter feito essa escolha? A gente está falando aqui de Copa do Brasil, vai ter um jogo essa semana. A data FIFA, ela não vai ser um alívio para o Flamengo. O clube vai parar, não vai ter jogo, não teremos jogos, mas jogadores do clube atuarão, inclusive o Gerson está na seleção brasileira. Viajarão, estarão em compromisso aí pelas eliminatórias. Depois volta, Libertadores, Copa do Brasil, né? No retorno, depois 2 semanas de Libertadores. É necessário fazer uma escolha? Não dá, vai ter que fazer uma escolha. Escolha que eu digo, vai ter que tirar alguma coisa do caminho, vai ter que olhar e falar assim, olha, hoje não dá. Hoje não dá. É contra o Bahia, é contra o Peñarol, Caramba. É muito do jeito que o Flamengo está esfacelado. Não estou passando pano aqui, entendo o que o Pedro está falando. Claro. Mas o Flamengo está esfacelado. Tá? Em número de jogadores e fisicamente nos jogadores que estão atuando. Isso claramente, gente. Isso é claro, isso é científico, inclusive. Né? A tal da ciência? Oi? A tal da ciência. A tal da ciência. Pois é. Não está na hora de fazer uma escolha? De verdade, ser transparente nessa escolha. O Pedro já falou, ano político é difícil ser transparente. Aliás, é difícil ser transparente sempre, né? Mas ano de eleição é complicado. Mas não está na hora de fazer uma escolha? Falar, gente, olha, aqui não dá, cara. Eu preciso ganhar aqui e aqui. Isso aqui, se der, é maravilha. Se não der, paciência. Não dá para ir nos três. Publicamente não vai fazer, não. E o que se vende para o torcedor... Depois do que já foi declarado publicamente a respeito disso, eu acho difícil mudarem a conversa. E inclusive, chegando 3 peças agora. Sim. Você está investindo para encorpar o elenco. Não, estou encorpando o elenco, mas eu vou desistir de uma... Mas quando que essas 3 peças vão entrar? Não vai ser agora contra o Bahia? Não, tecnicamente o Alex... Não é nem entrar no time, mas tecnicamente o Alexandre Alcaraz deve estar para fechar negócio agora. Mas aí a gente vai pensar na volta da data FIFA. Vamos lá. O Flamengo tem 44 pontos no Brasileiro. Perfeito. Vou tentar responder essa pergunta. Está a 4 pontos do Fortaleza e os 2 têm um jogo a menos do que o segundo e terceiro colocado. Tem 48. Embora muita gente tente pensar contra, o grande campeonato de uma temporada é a Liga Nacional. Claro. E o Flamengo tem investimento em qualidade para brigar e tem que brigar. Tem. Vamos lá. Perfeito. Aí você vai para o meio de semana, Flamengo e Bahia, Copa do Brasil, jogo de ida. É esse time de hoje, não é? Como você verbaliza que esse jogo vai ser deixado de lado? Não tem como. Aí você vai para um Flamengo e Peñarol. Como você verbaliza que você vai deixar uma Libertadores? Eu acho que a temporada pode sinalizar... A temporada pode sinalizar prioridade para o Flamengo. O Flamengo não vai sinalizar publicamente que ele tem algo que não seja prioridade. Mas você está falando de um dia em que uma escalação vai ser muito diferente da que a gente imagina, porque o clube optou por descansar jogadores. Exato. Não acho que vai acontecer isso. Olha, André, vai estourar. Não tem jeito. Os caras vão estourar. Só teve um campeonato que aconteceu até aqui. Quando você chega para um jogo contra o São Paulo, por exemplo, e bota um time bem diferente. É o São Paulo, que é brasileiro. Talvez sim.
mas sempre o brasileiro. Tá. A partir de agora, nas Copas, não tem A hora que cabimento. pegar um adversário mais Porque isso, acessível. não tem vai como dizer você isso. defender isso se por acaso acontece um resultado que numa competição como essa poderia acontecer até com o melhor time que você tem. Exato. Se é uma noite ruim, uma bola que esbarra em alguém e entra. Hoje foi um jogo de 2 gols que não acontece. Um cabeceio para trás e depois aquela jogada de chuta em mim e entra. Pois é. Acontece isso num jogo de mata-mata, talvez você fique pelo caminho com o melhor time que você tem. Sim. Então, eu não acho que em Copa do Brasil e Copa Libertadores o Flamengo vai deixar de colocar a melhor escalação que ele pode. Se fizer isso, tirando de uma rodada do Campeonato Brasileiro ou outra alguns jogadores, o Tite vinha, né? Primeiro ele tirou no setor defensivo, no jogo contra o São Paulo, se não me engano, o jogo contra o São Paulo tirou do ataque. Foi. Aí, pouco tempo depois disso, os 2 atacantes se machucaram no mesmo jogo. O Bruno Henrique hoje já está fazendo um papel de atacante central, não é a dele, mas na escalação ele está ali. Então, eu acho que se acontecer, vai ser no Campeonato Brasileiro. 15 jogos são 45 pontos em disputa, né? Claro que você não joga fora nenhum jogo, mas um eventual tropeço ali não é o fim do mundo também num campeonato tão equilibrado em que todo mundo vai eventualmente tropeçar, né? Então, eu acho que só que eu acho que a maneira de fazer a comunicação é importante. Então não é assim, não estou poupando jogadores. Não, estou dosando a carga dos meus jogadores para ninguém estourar aqui. Exato. Estou colocando o time que eu entendo que é o melhor hoje, porque esses jogadores estão mais inteiros. Acho que passa muito. Você não precisa. A transparência não passa por necessariamente falar, ó, essa competição é a A, essa é a B, essa é a C. Sim. Não, é assim, a minha maneira de gerir os minutos do elenco e de ter todos os jogadores inteiros para a reta final, que é sprint final, né, meu? Quando chega outubro, novembro, ninguém mais tira o pé de nada. Você vai com quase sempre com o que você tem de melhor. Então, acho que é a questão de fazer a comunicação. Chegar um jogo de fim de semana no Campeonato Brasileiro, de repente um jogo em casa ali, que você consiga deixar o pessoal descansando. Mas assim, 3, 4. Não é mudar o time inteiro. É medir a carga de cada um e ver onde você pode mudar. O problema é que o Tite fica numa encruzilhada, porque, como vocês pontuaram, é um ano eleitoral no Flamengo. E a diretoria usa como plataforma para a reeleição, o grupo do Landim, que o Flamengo e essa diretoria sempre montou... Ano eleitoral dentro e fora do clube. Exato. Vice-presidente de futebol, ele não quer ser marcado por mais um ano de fracasso. Bem lembrado. Para ser vereador. E às vezes está mais focado fora do que dentro do clube. Sim, então, mas isso caminha lado a lado. A gente acompanha o futebol há quanto tempo? Boa fase em campo, elege dirigente fora. Mas o Bandeira, que disse que nunca ia querer saber de poder, foi eleito pela boa fase do Flamengo. Não é porque os cidadãos começaram a observar o que ele fazia no BNDES. O Marco Braz é eleito porque é um dirigente rubro, né? Mas isso impacta dentro e fora do clube. Mas falando das internas, para o Flamengo hoje, para o grupo do Landim, é importante vender a ideia de que eles sempre tiveram um elenco para lutar por todas as competições, ainda que isso seja quase que inviável com o calendário que a gente tem, ainda mais no ano de Copa América. E nessa temporada, a diretoria não ponderou exatamente os problemas que o Flamengo teria. Porque cogitou vender o Wesley, por exemplo, e a negociação só não avançou porque houve ali um desacordo entre as partes, e ficar só com um lateral nessas circunstâncias. E aí a gente vai discutir, nossa, mas o Flamengo, com o poderio financeiro que tem, e até ostenta em alguns discursos de dirigentes que pode gastar mais, que tem margem no orçamento, ter só um lateral direito e ainda assim o Varela, e até o Varela e o Wesley são 2 jogadores muito discutíveis, porque no começo da temporada a gente enxergava ali uma lacuna, o Wesley subiu de produção, o Varela como um jogador mais discreto ali, cumpre quando entra. Até entre eles um completa o que falta no outro, né? Sim. Exato, mas ainda assim não são jogadores como uma unanimidade ali, até como o Ayrton Lucas conseguiu ser em algum momento na lateral esquerda. Então, há lacunas também no elenco, e a dos pontas era uma delas até a chegada do Michael, que a diretoria do Flamengo foi relativizando e foi levando, e a comissão, e isso é a comissão técnica do Tite que tem de amortecer e tomar essas decisões que muitas vezes colocam em xeque até mesmo o próprio trabalho. Porque o Tite, para fazer a ideia, para praticar a ideia de jogo dele, ele precisa ter jogadores muito frescos e um elenco mais amplo. Hoje, entendo que é o Red Bull Bragantino, um time que também não está num bom momento da temporada, antes de vencer o Corinthians num jogo em que é eliminado
vinha ali com 7 jogos sem vencer, mas o Matheus Bach, filho do Tite, olhava para o banco, o Ayrton Lucas, que foi poupado, o Lohan, que também não consegue engrenar. Então, havia uma margem muito baixa um sarrafo muito baixo de manobra para colocar no segundo tempo. E é explicável que o nível tenha baixado. Então, eu vejo que o Flamengo precisa, de alguma maneira, também equilibrar essas expectativas, mesmo que a comissão técnica banque esse discurso de, às vezes, contrapor o que pensa a diretoria. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like, se inscreva também no canal, compartilhe para amigos flamenguistas que gostam do Clube Rubro-Negro e também diga de onde você está assistindo o vídeo, porque a gente vai deixar o salve aqui no final para vocês, galera. Tamo junto e até a próxima.